Boa noite a todos. Eu me chamo Cristiano Constante, acadêmico da FURB. Em primeiro lugar, agradeço ao meu orientador, Dominique, por ter aceito orientar na elaboração desse trabalho. Agradeço pela paciência, pelos conhecimentos compartilhados, que me foram muito úteis. Agradeço à professora Cristina pelas contribuições, também por ter muitas vezes me cobrado a leitura historiográfica das bibliografias utilizadas. Agradeço também aos membros da banca, Anita Fattori, a doutoranda em História pela Universidade de São Paulo, e a Simone Aparecida Dupla, doutora em História pela Universidade Estadual de Maringá, por aceitarem o convite para avaliarem este TCC. O tema que escolhi desenvolver para esse TCC é a divinização real de Naram-Sin. É um tema que é pouco estudado dentro da área da Siriologia. O recorte temático compreendido por essa pesquisa refere-se à antiga Mesopotâmia, região onde hoje fica o Iraque, enquanto os recortes temporais referem-se, num contexto amplo, ao período acadiano, entre 2334 e 2218 antes da Era Comum, compreendendo desde a fundação de Acade por Sargão até o fim do reinado de Naram-Sin. O recorte temporal específico compreende o reinado, a segunda parte do reinado de Naram-Sin. O problema da pesquisa. A divinização real ocorre na convergência de diversos fatores. Temos inúmeras inscrições reais que inscrevem o nome do rei como determinativo de Ingir, indicando divindade. Na Estela da Vitória, um monumento de pedra com imagens em relevo de uma batalha do rei contra os povos Lulubi nas montanhas dos Agros, o rei é apresentado portando a tiara dos deuses, um símbolo de divindade, que é outro indício, né, da divindade desse rei. Na inscrição de Basect, o rei é divinizado pelos deuses a pedido do povo, e aí ele constrói teriam construído um templo em Acade, mais um indicativo de divinização real. Considerando isto, e que os povos mesopotâmicos entendiam os deuses como seres presentes através de suas estátuas nos templos, e que os deuses eram entendidos como seres reais que poderiam trazer ordem e desordem ao mundo, o problema consiste do seguinte questionamento: qual foi o motivo da divinização do rei Naram-Sin de Acade? Desse questionamento decorrem outras questões da problemática, como o que significou a divinização, qual a sua relação com a guerra, a propaganda real iniciada por Sargão, e tendo também ferramentas propagandísticas, as estátuas e as estelas triunfais. São essas as inquietações que recebem nossa atenção ao longo desse trabalho. O conjunto de fontes utilizadas nessa monografia possui 3 tipologias principais: a cultura material, que são as fontes arqueológicas, o caráter arqueológico das fontes, a materialidade dessas fontes, as fontes iconográficas, que são as imagens, as imagens em relevos, as imagens em pinturas. O texto cuneiforme, a terceira tipologia, o texto cuneiforme do gênero inscrições reais, que são as inscrições dos governantes mesopotâmicos publicadas por Douglas Frame. Essa é a listagem de fontes que está na tela, que foram utilizadas nesse trabalho. O suporte teórico, ele segue considerando a tipologia das fontes. Considerando essa tipologia, sua forma e conteúdo, o referencial teórico-metodológico da pesquisa fundamenta-se nas reflexões acerca das teorias da análise de discurso, tendo como referência Dominique Maguenot, que sugere que, quando se fala de discurso, ative-se assim de maneira difusa um conjunto de ideias-força. E também na vertente de análise de discurso, representada por Eni Orlandi, para a qual todo o discurso é aquilo que é dito se enuncia outras falas não ditas, que podem estar implícitas no dizer.
Também nos apoiamos na teoria da imagem e método de análise iconológica acerca da imagem proposta por Erwin Panofsky e utilizadas pela historiografia brasileira, sobretudo por Kátia Poser e Juan Silva, para analisar e pensar a iconografia dos relevos de guerras sírios. Também nos recorremos à teoria dos protótipos proposta por Eleanor Rosch e sugerida pelo assiriologista austríaco Gerhard Sells, para pensar e buscar superar o princípio do terceiro excluído, o tertium non datur, da lógica aristotélica utilizado como princípio de classificação dos conjuntos de objetos da mesma classe. A teoria dos protótipos propõe ser uma alternativa à ideia de que as classificações não podem possuir contradições. Considerando que os deuses da Mesopotâmia são ambíguos, torna-se útil pensá-los por meio de um modelo que permita essas ambiguidades, de modo que não seria uma contradição um homem ser Deus no pensamento dos povos daquela região. Também adotamos algumas reflexões e propostas metodológicas advindas da cultura material, conforme as proposições de Ulpiano Bezerra Menezes, para o qual as fontes arqueológicas requerem ser consideradas como produtos e como vetores das relações sociais. Por isso, por fim, consideramos ainda as proposições de Marcelo Rede, que defende que, longe de formar um cenário estático, também as coisas físicas, as fontes da cultura material, têm uma trajetória, uma vida social com sucessivas mutações, de modo que as fontes materiais permitem observar o homem em movimento. Acade o primeiro império, um problema historiográfico. Em primeiro lugar, não há consenso acerca do uso do conceito de império entre os assiriologistas na historiografia acerca de Acade, conforme apontamos, e mesmo acerca de outras culturas cuneiforme na Mesopotâmia. O primeiro questionamento que pode ser levantado quando se fala sobre o fenômeno expansionista que foi este reino é: Acade pode ser considerado um império? Mário Liverani afirma que o próprio conceito de império é empregado com demasiada frequência de forma simplista, sem deixar claro o seu significado específico, como se designasse algo óbvio, inequívoco ou de natureza quase física. De acordo com a perspectiva de Liverani, então o problema não estaria no uso do conceito de império em si, mas na sua simplificação e uso indiscriminado. Dentre os historiadores a favor do uso do conceito para a realidade da Mesopotâmia, está Benjamin Foster, que defende que Acade foi exatamente um império, pois, conforme a sua definição, império é abre aspas, um domínio político supremo e extenso presidido por governantes dinásticos que reivindicaram poderes extraordinários e mesmo sobre-humanos ou até divinos. Seguindo esse mesmo raciocínio, Dominique Charpin afirma que não existe um termo na língua acadiana correspondente à nossa noção de império, que foi herdada de Roma, mas isso não excluiria a existência do fenômeno em si. Além disso, é possível perceber as pretensões expansionistas de Naram-Sin quando esse intitula-se como Rei dos Quatro Cantos e como Rei Conquistador. São reforçadas nas inscrições reais acerca das conquistas militares os epítetos como Danum, que significa poderoso, Sagisra, conquistador. Além disso, a incorporação de unidades políticas da Suméria e arredores, as pretensões expansionistas, as inovações da escrita e na administração, bem como a divinização real, podem ser consideradas práticas de algo próximo do que poderia ser um império. Da perspectiva arqueológica, existem, entretanto, dificuldades em determinar onde começa e onde termina o reino acadiano. Não é possível saber o alcance do domínio acadiano. O interesse dos reis acadianos, entretanto, era controlar rotas comerciais mais do que territórios. E em regiões mais distantes não houve um domínio efetivo, conforme vemos no mapa, as áreas riscadas, as áreas que são contestadas se ali era um domínio ou não era um domínio acadiano. Nas regiões mais distantes, havia apenas alianças diplomáticas por meio de casamentos. E em vista desses problemas apontados pela historiografia, pela ambiguidade do conceito, pela fragmentação das fontes, pela indefinição de fronteiras entre Acade e outros domínios mesopotâmicos,
O baixo poder explicativo do conceito, sua semântica carregada de reinterpretações modernas e contemporâneas, e a sua etimologia latina, dentre outros fatores, apontamos para a necessidade de abandonarmos o seu uso enquanto categoria explicativa do fenômeno expansionista acadiano iniciado por Sargão de Acade e melhor representado na figura do rei divinizado Naram-Sin. Naram-Sin e a dinastia sargônica. O conceito de dinastia é muito utilizado na historiografia do Antigo Oriente, porém, tal conceito ocorre, na maioria dos casos, sem uma clara definição. Compreendemos o termo dinastia como associação, como associado à noção de poder, e adotamos a definição de Amir Mazor e Efraim Lev como uma sucessão de governantes da mesma família, ligados por laços de parentesco, status e ocupação, que legitimam-se no poder. Além disso, desde a fundação do reino acadiano por Sargão até o rei Sarkalisar, filho de Naram-Sin, todos os reis foram da família de Sargão, ou seja, os reis são uma sucessão de reis da mesma família. A legitimidade dos reis acadianos que se impuseram na Mesopotâmia sobre as cidades sumerianas foi intensamente aprofundada pelos reis de Acade por meio de estelas triunfais, que são monumentos de pedra que visavam comemorar as vitórias do rei em campo de batalha e enaltecê-lo como conquistador sob a proteção da deusa Ishtar. Nesse sentido, a propaganda real, por meio das estelas triunfais, busca desenvolver uma imagem positiva da dinastia enquanto reis guerreiros valentes diante dos quais os inimigos sucumbem. Na imagem à direita, uma das fontes iconográficas utilizada na pesquisa trata-se de um fragmento de uma estela de Naram-Sin, comemorando uma vitória na Anatólia. Tertium Datur e as categorizações do divino. Os conceitos de Deus, sagrado e divino, como são compreendidos nos dias atuais, sofreram mudanças ao longo do tempo devido ao seu uso. O sentido do termo Deus, usado na atualidade, não é o mesmo de Dingir ou Ilum, utilizados na antiga Mesopotâmia. Na tradução desses termos por Deus, perde-se as nuances que os termos em sumério e acadiano carregavam. Desse modo, nossa compreensão dos deuses daquela região exige a análise das formas de categorizar, classificar e pensar esses deuses por parte dos povos mesopotâmicos. Os nossos sistemas de classificação e categorização são dependentes da lógica clássica de matriz aristotélica, que é dualista. O princípio do terceiro excluído da lógica aristotélica diz que algo só pode ser A ou B, Deus ou homem, não permitindo, assim, haver uma contradição. O determinativo de Dingir, conforme vemos na imagem superior à direita, e a touca de chifres foram dois importantes símbolos utilizados pelos acadianos para representar o divino. Para os povos da Mesopotâmia, incluindo os acadianos, era possível um homem ser Deus e homem ao mesmo tempo. É o caso de Gilgamesh, considerado 1/3 Deus e 2/3 homem. Na imagem superior à direita, o determinativo de Dingir era fixado ao nome de deuses, e esse símbolo também foi fixado ao nome de Naram-Sin em algumas inscrições reais. Na imagem inferior à direita, a representação de uma tiara de 8 chifres sobrepostos, que era um símbolo iconográfico de divindade. Naram-Sin é representado na estela da Vitória, portando uma tiara de chifres. A realeza divina. Na Mesopotâmia, era sagrada a realeza, devido à sua proximidade com os deuses, desde o surgimento da figura do rei por volta de 2600 antes da Era Comum. Nesse período surge a figura do Lugalo, que é traduzida, que significa rei. O título se referia originalmente ao chefe militar e era provisório, mas devido à constância da guerra, ele passa a se tornar vitalício. Já o termo realeza divina aplica-se somente para designar o rei já divinizado. A construção discursiva e imagética da realeza divina foi por um longo processo que inicia em parte quando ele assume o reino das mãos de Manetsucho, quando uma colisão de cidades sumérias sobre o domínio acadiano se revoltam contra Acade.
A grande revolta foi fundamental para a construção da imagem do rei e da realeza divina, e quando na grande quantidade de fontes contemporâneas e posteriores ao evento. A vitória do rei contra a grande revolta foi motivo da exaltação do rei em inúmeras estelas triunfais e resultou na divinização do rei Naram-Sin de Akkad. A proximidade do rei acadiano também pode ser explicado pelo rito do casamento sagrado entre o rei e a deusa Ishtar, a deusa da guerra, do amor e patrona do reino acadiano. O rito, enquanto um ato de amor da deusa ao rei, seu favorito, serve para nos lembrar o quão diferente eram as nossas noções do divino, conforme já ressaltamos. E não apenas isso. Em um contexto de guerras contra cidades revoltosas que questionam o domínio acadiano, o casamento sagrado garante a fertilidade e sucesso para o decorrer do ano e mantém assim a organização social vigente e os modos de relações entre o povo e o reino. É possível, assim, pensar, como Barksclaw, considerar o casamento sagrado como um dispositivo de produção de um bem simbólico, a saber, a legitimidade do poder, um bem raro e disputado que se constitui em motivo de conflito entre o dominante e o dominado. O ofício sagrado do rei. Havia diversas formas na Mesopotâmia de se homenagear os deuses. A mais comum era na forma de oferendas. De acordo com Marcelo Reid, as oferendas ocupavam um lugar central na religião mesopotâmica. Geralmente eram feitas na forma de uma refeição oferecida à divindade, uma ou mais várias vezes ao dia. As refeições aos deuses eram oferecidas às estátuas dos deuses nos templos baixos e nos templos altos dos zigurates. E as estátuas objetificavam a presença dos deuses. Devido à crença de que os deuses estavam presentes no local dos templos, os ofícios que se relacionavam com a esfera divina eram considerados sagrados, em acadiano, Kudosho, significando purificado e consagrado. O ofício de construtor de templos assumido por Naram-Sin reforça a ideia de rei divino. Ao construir templos para a deusa Ishtar, Naram-Sin não apenas reforça o caráter sagrado do seu governo, mas também a sua legitimidade. Os selos de tijolo, nesse sentido, corroboram a hipótese de que o ofício sagrado de construtor foi um elemento fundamental das políticas de Naram-Sin. Ofício que o rei buscou imortalizar em inscrições reais gravadas em blocos de tijolo e tablets cuneiformes, e objetificando neles o seu nome junto com o determinativo Dingir, de modo que assim poderia estar simbolicamente presente por toda a Mesopotâmia, como Naram-Sin, o poderoso rei dos 4 cantos do mundo. Na imagem, detalhes do formato de um selo de tijolo com destaque para a inscrição real na parte à direita e para a alça para singular na parte superior. Aqui trata-se do selo MS5106 da Shoin Collection. A divinização real de Naram-Sin. A divinização de Naram-Sin insere-se no contexto turbulento da grande revolta contra o regime acadiano, de pretensões expansionistas da dinastia sargônica, cuja imagem era de reis guerreiros que fazia propaganda de si mesmo em estátuas e estelas triunfais. As fontes acerca das razões da divinização de Naram-Sin ressaltam igualmente o tema da guerra. Assim, concordamos com Juan Cleberson Pereira da Silva quando este afirma que a guerra e a violência foram expressões emblemáticas de poder na Mesopotâmia, com presença exponencial em monumentos e inscrições celebrativas, comemorativas e narrativas. De acordo com a inscrição de Basekti, foi devido à vitória sobre os rebeldes da grande revolta que o rei salvou a capital da destruição. E por essa razão, os habitantes de Akkad teriam solicitado aos deuses para fazê-lo deus de Akkad. Porém, antes do Naram-Sin, os soberanos da dinastia acadiana já faziam propaganda de seus feitos como grandes guerreiros, inscrevendo-se suas vitórias em estelas triunfais e atribuindo as vitórias aos deuses. Na imagem à direita, representa-se a base e a parte superior da estátua de Basekti, contendo a representação de um jovem nu e a inscrição em acadiano acerca da divinização do rei Naram-Sin de Akkad.
A Estela da Vitória. Na imagem à direita, temos a Estela da Vitória. Essa estela triunfal se insere na tradição das estelas triunfais de que já falamos. A exposição do corpo do rei nessa estela reforça a ideia de força masculina e heroísmo do rei diante dos inimigos. Este motivo artístico permaneceu popular por muitos séculos na arte mesopotâmica, e a nudez foi um permanente requisito dos heróis. A cena de batalha domina a iconografia da estela. Conflitos militares entre Narasim e outros povos das regiões próximas, como os povos Lulub das Montanhas Agros, né, o povo nômade que habitava as Montanhas Agros, atual Irã. Na imagem, o rei está sobre a montanha, acima dele algumas representações de símbolos divinos, e à frente dele o rei inimigo pedindo clemência voltado para trás. O rei é representado em tamanho superior aos outros sujeitos da imagem. A estátua de Bassekti e a estela da vitória de Naram-Sin atribui a divinização do rei aos deuses, com destaque para a deusa Ishtar. Ambas as fontes foram produzidas como resposta a eventos envolvendo batalhas, em um contexto de reafirmação e legitimação da soberania acadiana, obrigando o rei a se impor como Danum, que significa poderoso, para legitimar o seu poder. Respondendo à nossa questão problema, lá do começo, a divinização de Naram-Sin foi parte do processo de desenvolvimento discursivo e imagético de legitimação real perante as ameaças das cidades sumerianas que fizeram grande coalização para derrotar Akkad. É isso, agradeço a todos por que estão acompanhando. Deixo a palavra agora com a banca. Obrigado. Nós que agradecemos. Cristiano, você pode fechar seu microfone agora, né, e a sua imagem, câmera também, né, para evitar o eco. E de imediato, eu te dou já os parabéns pela apresentação e vamos ver o que a banca, né, pensa do seu trabalho, né, após lê-lo e após acompanhar a sua apresentação. Então, para a gente dar início a esse processo de avaliação, em primeiro lugar, eu gostaria de convidar a professora Anita Fattori, que é da USP e integra o Laboratório de Antigo Oriente Próximo dessa instituição. Ela vai falar e, depois dela, a professora doutora Simone Aparecida Dupla, que é da Universidade Estadual de Ponta Grossa e do Colégio Elzira Correia de Sá. E primeiro a Anita fala, depois a Simone. Cada uma tem aí até 15 minutos para a sua arguição. E peço a você, Cristiano, que anote as questões, né, subscreva todas, pense, né, sobre elas, para depois, ao final, depois das falas de Anita e Simone, então você, se quiser, poderá se manifestar. Então, sem mais delongas, né, já agradecendo aí o aceite, né, da querida aí Anita, né, querida Simone, que prontamente, né, atenderam o nosso chamado aí e aceitaram avaliar esse trabalho do Cristiano Constante. Então, vamos lá. Anita? Oi, vocês me ouvem? Sim, perfeito. Sim, se a imagem travar, vocês me avisam que eu desligo a câmera, tá? Eu vou começar aqui a cronometrar para eu não passar do tempo também. Então, primeiro, boa noite a todos. Eu queria agradecer muito o convite, Cristiano, Dominique. Eu fico muito feliz de estar aqui de novo com vocês, né? Queria também agradecer a professora Cristina por todas as instruções, né, pela organização, e dar uma boa noite para a professora Simone, com quem eu vou dividir esse trabalho aqui, né? Então, antes de qualquer coisa, eu queria elogiar muito o teu trabalho, dizer que eu fiquei muito feliz, muito contente com o que eu encontrei. Quando eu peguei, eu li teu trabalho, né, eu reli umas vezes, a gente vai e volta em algumas coisas. A tua escrita, ela é muito consistente. O teu texto, ele tem um começo, um desenvolvimento, uma conclusão. Tudo faz muito sentido dentro da tua proposta.
Além disso, eu acho que é bastante necessário enfatizar os seus esforços de inserção na discussão da temática escolhida, porque é muito louvável o que você fez. Fica muito evidente pela forma como você mobiliza a bibliografia, pela escolha das fontes, pelo seu esforço em inserir o cuneiforme ali, né, as transliterações, as normalizações. Então, no meio da minha arguição, eu vou falar um pouquinho mais sobre tudo isso. De começo, eu já falo assim, Cristiano, não assusta, eu vou falar um monte de coisa, mas são coisas mais assim para uma posterioridade. Se você pensar num mestrado, seguir numa pós-graduação, são alguns comentários que podem te dar algumas ideias para você seguir daqui para frente, mas nesse sentido, tá? Então, eu fiz bastante correções no seu arquivo de Word, que eu vou te mandar depois com todos os comentários, toda a bibliografia que eu estou indicando. Fica à vontade para me escrever se você tiver alguma dúvida, né? Eu me coloco sempre à disposição. Tá tudo sinalizadinho. São coisas bem pequenas, a maioria dos errinhos são errinhos assim, comentários em relação à transliteração, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Como, por exemplo, aqui de forma rápida, o nome do Naramsim. Você vai grifar ele de 3 maneiras diferentes ao longo do teu texto, ora sem alongar nenhuma vogal, ora o segundo A alongado, ora o I do sim alongado. É preciso escolher uma dessas 3. Eu particularmente te falaria assim, não alonga nada. Deixa o nome dele simples, só o Naramsim, sem acento no A, sem acento no I, porque aí você não se compromete nem com a tradição alemã, nem com a tradição francesa, você fica... Acho que nesse momento é o melhor. E os especialistas também, quando publicam, né, eles geralmente deixam sem. Então, talvez seja uma escolha boa, assim. Então, tenta padronizar no texto inteiro. E eu depois vou voltar algumas questõezinhas sobre isso, mas agora, como o tempo é curto, eu vou focar em umas questões de argumentação do texto, tá? Se eu falar também muito rápido, pode me interromper, fica à vontade. Então, primeira coisa, né, sobre a sua escolha metodológica e o desenvolvimento dos argumentos. Então, na página 9, quando você apresenta a definição de Mesopotâmia, eu acho que você está misturando um pouco o que é Mesopotâmia e o que é Antigo Oriente Próximo, né? Você precisa tirar o Kuwait de lá e colocar Síria. Geralmente a gente define Mesopotâmia de forma bem breve como Iraque e Síria, os territórios entre Iraque e Síria, tá? Também estou te indicando 2 bibliografias lá, mas vai estar tudo por e-mail. Na sua introdução, você apresenta todas as informações que eu preciso saber sobre o seu trabalho. E os parágrafos estão muito bem construídos. Eu consigo entender tudo o que você quer fazer, o que você vai fazer, fiquei muito feliz. É uma introdução clara. Minha única crítica é que talvez a ordem da introdução não esteja tão clara assim. Então, por exemplo, você fala da tua metodologia antes dos objetivos e hipóteses. Então, você me dá a metodologia antes de falar o que você vai fazer. Talvez seja importante e seja... te ajudaria a fazer um mapa mental. Tem alguns vídeos que foram lançados há pouco tempo no YouTube, da Rosana Pinheiro Machado, que eu também te mando depois, que tem sido muito importante para a minha pesquisa acadêmica e colegas que eu tenho conversado, falando um pouco sobre a organização de pesquisa. Então, assim, seu texto está lá, tá ótimo, tá tudo o encadeamento de ideias nos parágrafos estão excelentes, talvez só uma questão de alterar a ordem, nada grave, nada que vai te tomar muito tempo, né? Depois, na página 13, você vai falar um pouquinho sobre o campo da Siriologia. Aqui eu vou te lançar uma pequena provocação, né? O que é o campo da Siriologia para você? Como que esse campo se define? Como que ele se projeta frente aos centros consolidados e aqui no Brasil? Por que eu pergunto isso, né? Você cita o professor Marcelo Rede, a professora Kátia, mas, por exemplo, aí que está o perigo da gente dar nome aos bois, né? Você esquece do professor Carlos Gonçalves. E hoje o professor Carlos ele tem uma importância muito grande no campo assiriológico fora do Brasil, por exemplo. Né? Ele publicou um artigo com tabletes inéditos do Louvre esse ano. Ou, por exemplo, colegas como Leandro Ranieri, fazendo um pós-doutorado sobre período neo-assírio. Você também vai falar de alguns professores que contribuíram para o campo, mas que não são especialistas. Aí eu senti, assim, por exemplo, o Jacinto, que traduziu as obras, né, Epopeia de Gilgamesh. Mas isso são só provocações, não estou descreditando o seu trabalho. São coisas para a gente pensar e eu penso muito sobre isso. Eu acho que a gente precisa sempre se colocar essas questões, né? Em relação às suas discussões sobre império, a CAD se confunde ao conceito de império, você diz num texto, né? Por quem? E por que ele se confunde com o conceito de império? E aí, novamente, eu vou te fazer uma provocação. Existe um problema em empregar o conceito de império,
Ou o problema é empregar ele sem especificar o que você está querendo dizer com o império? Porque a gente tem que se esvaziar de conceitos ou aplicá-los com consciência? Fica outra provocaçãozinha. Na introdução também você vai falar, né, que todo o teu trabalho está balizado em duas perguntas centrais, que é a questão do por que esse soberano vai aparecer divinizado, né, e o que significa a divinização e sua relação com a guerra e com a propaganda. Eu vou começar falando um pouquinho com a questão da divinização do Naram-Sin. Primeiro ponto. Seu trabalho me lembrou muito uma aula do professor Marcelo Rede, da graduação sobre o Naram-Sin, e eu fiquei pensando em algumas questões sobre isso, que talvez possam te ajudar a seguir daqui para frente com a pesquisa, né? Primeiro, eu acho que é preciso sinalizar logo de cara a especificidade desse fenômeno dentro do quadro mesopotâmico. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele é um fenômeno de transição, mas ele é um fenômeno de exceção, é a característica principal da divinização do Naram-Sin, dentro do quadro mesopotâmico. Você precisa especificar quais são o que esse quadro de exceção, né? Então, nesse sentido, eu fiquei pensando se o princípio do terceiro excluído, ele te ajuda. Por quê? Na página 11, você me diz assim: não se trata de uma contradição um homem ser Deus no pensamento mesopotâmico. Será que não? Porque na Mesopotâmia, a regra é que a realeza é divina, mas a figura do soberano não. Talvez uma mudança de foco. Daqui para frente, né? Você pensar não como uma contradição, mas talvez como um ato de exceção. Mudar um pouco esse foco talvez te traga novas respostas, novos olhares sobre essa fonte, né? Pensando no que levou o Naram-Sin a se divinizar, buscar essa divinização. Ele vai aparecer usando o capacete cornudo, que é um atributo dos deuses. Em alguns textos, né, vai aparecer precedido do determinativo de divino, ou seja, qualificando o rei como um deus. Talvez pensar esse fenômeno no quadro mais amplo das transformações do contexto mesopotâmico te ajude a pensar pontos interessantes. Que pontos, né? O processo de transição do nascimento dos palácios no contexto das sociedades-templos. Esse seria o fenômeno que o Naram-Sin está envolvido. E aí eu fico me perguntando, né? Esse discurso do palácio de se apropriar de elementos divinos não seria uma forma de tentar entrar nesse mundo do templo que está em decadência? E as reações contra o Naram-Sin, talvez não é uma forma do próprio templo colocar algumas resistências a essa ambição dele se aproximar de um domínio do templo? Fica uma questão aí para você. O segundo ponto sobre a divinização que eu queria falar com você é justamente o tratamento sobre o termo Dingir, né, que é o determinativo do divino. Já na introdução, eu acho que é importante você já mostrar para o teu leitor o que é um determinativo. Qual que é o significado de um determinativo em contexto? Você faz isso, mas talvez uma nota de rodapé ou duas frasezinhas na introdução para que teu leitor vá acompanhando essa discussão, né? Também você vai falar de qual que é a especificidade do termo, usado em diversas formas no contexto da cultura cuneiforme, né? Bom, o Dingir, ele tem uma especificidade. Por exemplo, ele aparece sempre antes do nome divino. Isso é importante demarcar porque alguns determinativos aparecem depois, como, por exemplo, que é usado para demarcador de cidade, localidade geográfica. É legal marcar essa diferença. No texto, você explica os exemplos de logograma, e na página 38 você fala assim, né, abre aspas. Categorização e classificação do divino é o que o termo faz. Consequentemente, a presença ou a ausência desse determinativo seria um critério para determinar se o nome que é precedido pelo Dingir, pelo determinativo, é um nome divino. Eu acho ótimo, são colocações ótimas, mas você precisa ampliar um pouquinho essas coisas. Quais que são as minhas sugestões aqui para ampliar? O primeiro ponto deles, são duas, tá? É explicar que os determinativos, eles aparecem em nomes de pessoa. Por exemplo, o nome do Naram-Sin, que é o que você está trabalhando. O Dingir, ele vai aparecer antes do Sin, por quê? Porque o Sin é um nome de Deus. Então, ele está marcando ali que dentro do nome de uma pessoa comum chamada Naram-Sin, um dos componentes do nome é divino, que é, né, o amado de Sin, do Deus Sin. O que muda? Por que o que acontece com o Naram-Sin é um fenômeno diferente? Porque o Dingir, o determinativo lá de divino, ele não está antes do nome Sin, ele está antes do nome Naram. Então, ele está pegando o nome completo, que seria o nome de uma pessoa, e está falando que, ó, essa pessoa aqui é uma pessoa divina.
Aí que está a questão da exceção. Não que você não faça isso, mas são questões de deixar mais marcado para potencializar o teu argumento. Tá lá. É questão de potencializar teu argumento. Um segundo ponto que eu acho importante você falar também. Você fala que em alguns casos, nos nomes de deuses, né, você cita um autor, tudo, não aparece o determinativo Dingir. E aí você vai falar assim, que seria um problema da categorização daqueles deuses, né? E aí você usa o terceiro excluído. Aqui eu discordo um pouco com você. Por quê? Vou explicar, né? Por exemplo, eu trabalho com um período bastante distante do seu. Trabalho com lá período paleoassírio, norte da Mesopotâmia. Na minha documentação, o nome do deus Ashur nem sempre aparece com o determinativo de Dingir. Por quê? Porque Ashur é o deus por excelência. Então, nem sempre no nome divino eu preciso ter o determinativo para caracterizar. Faz sentido? Depois também a gente pode conversar mais sobre isso, mas como eu disse, teu argumento está lá, é questão de potencializar para o leitor. Depois, né, uma outra questão. A natureza divina e a natureza das fontes é importante trabalhar aqui, porque como aparece a natureza divina, em que fontes isso aparece, isso vai se coligar com uma questão que você enuncia na introdução. Só que você vai abandonando ela ao longo do texto, e eu acho que aí é uma questão que seria muito legal mais para frente você trabalhar, que é a questão da propaganda. Por quê? Eu fico pensando, o que fez o Naram-Sin fazer todos esses elementos numa estela? Por que essa estela era vista? Por que as inscrições eram vistas? Inicialmente, você fala da propaganda, só que esse conceito pode ser problemático e anacrônico. Então, é preciso enunciar, deixar bem evidente que você compreende por propaganda, e, a partir disso, talvez começar a pensar o sentido das imagens em contexto. Porque aí eu fico pensando se o Panofsky te ajuda. Porque o Panofsky é um estudo de análise de imagens seriadas. Aqui eu não sei se você tem tantas imagens para pensar numa série, mas talvez inserir essas imagens no contexto te tragam respostas bastante interessantes. Depois eu também vou te enviar mais escrito uma bibliografia sobre isso e as ideias que talvez te ajudem. Você vai falar que você vai usar reflexões teóricas e propostas metodológicas advindas da cultura material. Você está falando de estudos de cultura material? Porque, se sim, é preciso pelo menos se inserir um pouco nas discussões de arqueologia. Por exemplo, a arqueologia interpretativa ela vai ter uma amplitude de discussões e de ramos que vão discutir, etc., de linhas de pensamento, né? Escolher uma delas, escolher um autor. Então, a gente tem Renfrew, Roder, Schiffer, sei lá, uma infinidade. O Knapped vai falar muito disso. Que você usa o piano e o Rede, mas veja, o Marcelo não é nem arqueólogo, não que isso desmereça, mas é importante você trazer essas discussões de cultura material. O Piano e o Marcelo, eles têm uma discussão muito ampla, né? O Marcelo sobre a agência, principalmente. E ali eu acho que ela está um pouco reduzida. Talvez valha a pena também ampliar isso. Já estou acabando, estou indo para a minha última página de anotações. Agora são duas coisas bastante importantes, tá? Ao longo do texto é preciso inserir bibliografia. Eu noto que você leu bastante coisa, fiquei assim muito contente, porque na minha graduação eu mal sabia que era Mário Liverani, entendeu? Então, assim, é muito feliz encontrar tanta coisa que você processou. Mas você precisa dizer, então, afirmações como, por exemplo, os povos mesopotâmicos entendiam os deuses como seres presentes. Quem que disse isso? Não foi o Cristiano, né? Tem muitos autores, então é legal sinalizar quem falou. Penúltimo ponto. Na página 60, você vai dizer assim: o uso do logograma sumério Badin 2, né? Ao invés do emprego do termo acadiano Banum, ambos significando construtor, reforça o discurso do rei como um construtor que busca integrar a Suméria sob sua influência. Pois ao falar sobre o tema, o termo utilizado é sumério e não acadiano. Aqui, essa questão eu quero que você preste atenção, porque assim, esse argumento ele precisa ser mais problematizado. A forma que ele está, ele não me convence, eu explico por quê. É muito normal, ao longo da cultura cuneiforme, os documentos acadianos usarem logogramas sumérios para significar palavras acadianas. O exemplo mais simples disso é casa. Casa em acadiano é a palavra bito. Em sumério é o logograma E2. O logograma E2 é pequenininho. Biton, se eu for escrever silábico, eu vou usar 2 ou 3 espaços de um tabletinho. E aí, muitas vezes, por economia de tablete, se usava o E2, que é um logograma. E eu pouquíssimas, nem lembro quais vezes na minha vida eu topei com a palavra biton e silábico, né? E não era uma questão de tradução suméria, de tradição suméria. Então,
Aqui eu pergunto, se você vai me falar que usar o Badim como uma tradução para o rei acadiano se inserir no meio sumério, você precisa me mostrar que em outros documentos era usado o Banum como silábico, para contrapor essa ideia de uso de logograma. Não sei se ficou claro, mas também depois você pode me perguntar, que talvez minha explicação tenha ficado um pouco confusa. Então, todos esses comentários são para um futuro. Caso você pense em seguir no campo, no mestrado, como eu disse, fiquei muito feliz em ler o seu trabalho, muito satisfeita. Por fim, eu queria reiterar o quão louvável é ver você interagindo e integrando com esses aspectos técnicos da serologia, que são muito penosos, são muitos conceitos, né? Então, as transliterações, análise de termo, manuseio de gramáticas e dicionários. É um esforço gigante, eu fiquei muito feliz em vê-lo. O que isso implica? Usar esses termos de uma linguagem assiriológica implica aos poucos ir absorvendo essa linguagem e mobilizando uns aspectos ao longo dos seus argumentos. Aos poucos você vai inserindo isso no seu, né, no seu material. Eu vou dizer, né, você parte de materiais menores, como o Concise Dictionary, que é um dicionário de consulta. Aos poucos você vai indo para dicionários que problematizam mais. Dominique, eu estou acabando, eu sei que eu estourei já 1 minuto. E outros materiais que eu também vou te indicar, etc. Porque um texto a gente precisa ter compaixão com o nosso leitor. Então, às vezes, em alguns momentos eu sinalizei assim, olha, aqui você está falando do lugar, mas ninguém faz ideia do que é o lugar. Talvez você falar rei, soberano, faz mais sentido. E também aproveitei para fazer bastante correções nas transliterações, normal, super normal, né, para um início aí de percurso acadêmico. Por exemplo, o título. Então, o título, você fez o quê? Você pegou a transliteração e passou para o título, né? A normalização é uma coisa bem chata de fazer. Até hoje, o Marcelo me corrige muito, a gente precisa sentar e conversar, porque, por exemplo, sempre que a gente tem o acadiano, a gente não grafa em letra maiúscula, sempre minúscula e itálico. Como é um documento de língua acadiana, a gente tira esse logograma e no lugar coloca a palavra em acadiano. Então, por exemplo, aqui Narandano lugar acadiqui, a gente tiraria todas essas vírgulas, colocaria em letra minúscula, né, só o nome próprio do Naranci em letra maiúscula, e trocaria, por exemplo, o lugar por charrum, que é o rei, ou char, que é o status construto. Então, tudo isso está anotadinho, a gente pode conversar depois, mas é isso, estou muito satisfeita, fiquei muito contente, parabéns, e, enfim, é isso. Obrigada, Dominique, também. Nós que agradecemos, Anita. Muito obrigado aí pela contribuição. E vamos chamar a Simone, né, agora já para emendar aí. Mesma coisa, Cristiano, anote tudo que depois no final a gente conversa. Simone, obrigado pela presença. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu estou tentando ligar minha câmera aqui, porque está terrível, esse meu computador está uma carroça. Mas eu fiquei muito feliz, né, com o convite também. É um prazer conhecer você, Anita. Espero que possamos trocar, né, algumas figurinhas mais tarde. E eu acho que eu não vou conseguir ativar a minha câmera. Deixa eu tentar novamente. Não está funcionando. Vocês estão conseguindo me ouvir claramente? Professor, está tudo ok? Te ouvir, sim. Apenas ver que não. Ok. Então, eu vou... Sim, está difícil aqui. Embora esteja dando sinal de que ela esteja ligada. Eu acredito que agora ela esteja quase lá. Enfim, eu fiquei muito feliz com o convite. Também muito feliz com o trabalho do Cristiano. Eu achei que foi, assim, um grande avanço para quem estuda a história do Antigo Oriente Próximo. E nós carecemos de pesquisadores nessa área. Foi muito gostoso ler o teu trabalho. Claro que eu tenho algumas questõezinhas ali para colocar, mas o teu capítulo, o teu segundo capítulo está muito bom, tem uma discussão bem legal ali. E o terceiro capítulo eu percebo essa sua paixão em tentar desvendar aquilo que as imagens te dizem. O Panofsky, ele é um pouquinho complicado de usar, eu usei ele no meu mestrado, mas há outros autores aí que podem contribuir
se você continuar aí com essa pesquisa e com essas leituras de imagem. Sobre o texto, para não me alongar, eu gostaria de fazer algumas considerações. Começando lá na sua página 14, na página 14, que você coloca ali no primeiro parágrafo, alguns chamaram de berço da civilização, um exagero, certamente, né, se referindo à Mesopotâmia. Eu acredito que você esteja se referindo à obra do Samuel Noah Kramer. Para ele não é exagero. Essa concepção da Mesopotâmia como uma civilização, ela é uma concepção dos primeiros estudiosos a respeito do tema. E ela vem, né, no bojo daquela ideia de civilização versus barbárie, ou civilização versus selvagem, que é dos primeiros antropólogos. Além disso, a aproximação de Nana com o rei também é uma construção que vem nesse bojo, principalmente com o Sir James Fraser. Então, para Kramer, não é, de forma alguma, um exagero achar que a Mesopotâmia seria o berço da civilização, até porque, quando ele compara com outras sociedades, ele acredita que encontra ali o primeiro caminho, ou tudo que possa ocorrer dentro em primeiro plano, daquilo que ele entende por civilização, vai se encontrar ali na Mesopotâmia. Mas eu acho que seria interessante que você, de repente, apontasse no teu trabalho o que seria uma civilização e por que é um exagero acreditar que a Mesopotâmia seria, né, uma civilização. Da mesma forma que você faz uma discussão em relação aos pressupostos ali dos conceitos de império, se era império, se não era império, e eu acredito que você fica um pouco em cima do muro nessa discussão. Seria interessante que você se posicionasse no final dessa discussão, não só nas suas considerações finais sobre essa concepção de império. É possível que, com todas as características imperialistas, né, por que você não adere a tal conceito? Depois, eu quero ir lá para o seu... para a página 50, que eu acredito que na página 50 e na página 55, você precisa rever um conceito que você usa. Deixa eu só encontrar aqui. Você usa o termo prostituta sagrada para se referir às práticas sexuais consideradas sagradas entre o rei e a divindade. Pois bem, o termo prostituta sagrada ele tem passado por diversas revisões. E ele não é mais aceito, pelo menos não pelos estudiosos mais recentes. Por quê? Porque ele vem num bojo de uma ideologia judaico-cristã ocidental. Então, aquilo que a gente pensa, que a gente percebe que é prostituição, ele não se enquadra no conceito mesopotâmico. Por quê? Porque na Mesopotâmia, a sexualidade é uma categoria do sagrado. Não é à toa que nós vamos ter nos mês, né, nas medidas sagradas, a prostituição na taberna, a prostituição no templo. Essa concepção de prostituição mesopotâmica, ela difere totalmente daquilo que a gente tenta imputar a ela. O que nós temos lá são práticas sexuais consideradas sagradas que podem ocorrer no templo ou podem ocorrer aí na própria casa do indivíduo, daquela forma que o Mircea Eliade vai trazer para nós em relação ao mito, ou seja, a reprodução do macrocosmo no microcosmos. Então, eu acredito que você precise, nesse sentido, rever esse conceito que você usa de prostituição sagrada, porque, na verdade, ele dói no ouvido, né, e dói
quando você lê a imagem que a gente tem, é a mesma imagem, por exemplo, da obra do Sir James Frazer em relação aos cultos de fertilidade. E isso é extremamente complicado, principalmente quando a gente está pensando em rever conceitos, em adequação de conceitos em relação a essa temporalidade e a essa cultura específica. O outro é lá na página 55, em que você coloca o seguinte: foi a dinastia sargônica que trouxe mudanças na relação dos homens com o divino, quando Sargon adota Ishtar como deusa protetora do reino e coloca sua filha como sacerdotisa, inaugurando o rito do casamento sagrado. Veja, primeiro que há uma discussão também que Enheduanna não seria filha do Sargon, mas sim neta, né, dele. E outra coisa que não bate ali é que daí ela faria o casamento sagrado com o pai, né? Dá uma ideia de incesto ali. Então, eu acredito que você tenha que rever essa questão em relação ao casamento sagrado. Você também coloca que a dinastia sargônica vai se aproximar de Ishtar e vai promover o casamento sagrado, ela como promotora desse casamento. O Hierogamos, ele ocorre em uma temporalidade muito mais recuada do que a da dinastia sargônica, né? Porque essa aproximação com a deusa Ishtar, ou com Inanna, é uma aproximação que decorre de uma estratégia, né, desses monarcas para conseguir manter as cidades, digamos, subjugadas. Na Mesopotâmia, as cidades, elas pertencem à divindade. Uruk é uma das cidades mais importantes que nós temos na Mesopotâmia Antiga. Ela é extremamente cosmopolita, ela tem uma ideia expansionista, não é à toa que o Guilherme Algassi vai estudar Uruk a partir da ideia do Immanuel Wallenstein, de Sistema Mundo. Então, trazer as divindades para perto de si, ser adotado ou adotar as divindades, é uma forma de você manter a paz, de você manter aquela cidade subjugada. Uma outra coisa que eu achei importante ali, deixa eu só voltar aos meus contatos ali. Sobre a relação do rei com os complexos templários, né? A gente precisa ter em mente que o homem mesopotâmico, ou melhor, o ser humano mesopotâmico, ele acredita piamente nos seus deuses, né? E o rei, ele não difere disso. Então, ele usa as divindades para se legitimar? Sim, mas ele crê nelas, né? O monarca mesopotâmico, de forma alguma, ele age de má fé. Ele é profundamente ligado às suas divindades. Ele é aceito pelas divindades de forma que ele possa governar as cidades. Então, não é à toa que ele faz todas aquelas benfeitorias em relação ao templo, construções de templo, ampliação, doação para vários templos, porque ele precisa manter essas divindades, ou o complexo templário, a seu favor. Se nós formos pensar em termos de estratégia, nós vamos perceber, por exemplo, que a Marsuena, que foi o último rei da dinastia de Uruk, ele não é bem sucedido nas suas conquistas exatamente por os presságios não serem favoráveis, ou seja, os deuses acabam renegando o rei e ele não consegue governar como seus antecessores. Sobre o terceiro capítulo, eu gostei bastante das suas conclusões a respeito das leituras que você tenta fazer em relação às imagens. Talvez fosse interessante para você aí dar uma olhada na obra do David Friedberg, O Poder das Imagens. Acredito que ele possa também te auxiliar, né, nessa caminhada. Mas o texto está muito bem construído, você sabe se colocar nas discussões, né, apenas lá no capítulo 2, que eu senti essa falta de você
na verdade, senti falta de aparecer, né, você se posicionando em relação a essa questão de império e não império. Eu fiz algumas considerações ao longo do teu texto, depois eu passo para o professor, e também fiz algumas indicações de leitura, principalmente a respeito da ideia de divindade, sobre a própria Inanna, inclusive sobre as sacerdotisas. Por quê? Porque na Mesopotâmia nós não temos apenas as sumos sacerdotisas, nós temos toda uma categoria de sacerdotisas que realizam diversos trabalhos, algumas no templo, né, são reclusas, e outras não precisam estar no templo, podem fazer os seus trabalhos, né, apenas se dirigindo até ele. Algumas são casadas, outras não são. Então, algo que eu acho que você poderia rever nesse sentido. Mas, no mais, o trabalho está excelente e foi muito gratificante ter lido, né, o seu trabalho. Obrigado. Obrigada eu, prof. As duas avaliadoras do trabalho. Vou pedir a Anitta que ligue sua câmera também, o Cristiano também pode ligar para a gente aparecer todos, né? E o Cristiano poder nos ver. E esse é o momento que o Cristiano pode fazer alguma consideração, né? Algum comentário, de repente, né? Se quiser responder alguma coisa, né? Mas tenho certeza que nós vamos, até porque está gravado, né? Nós vamos ouvir isso tudo de novo e pensar juntos, né? Mas vamos lá, Cristiano. Eu peço para que a gente deixe a câmera ligada, mas coloque o microfone mutado, né? Para que o Cristiano possa falar. Então, tá com a palavra, Cristiano. Em primeiro lugar, agradeço pelas considerações, pelas críticas, pelos elogios. Respondendo a Anitta acerca da transliteração do nome Naram-Sin, depende, tem autores que transliteram de um jeito, tem autores que transliteram de outro. Aí, em algumas partes, eu estava lendo um autor, conforme construindo o texto ao longo do tempo, ficou assim, mas... e depois, eu até lembrei que isso tinha que ser mudado, mas depois eu acabei esquecendo e ficou. Mas, às vezes, tipo, na palavra sim, tem um chapéuzinho ali, né, e às vezes na palavra naram também é diferente, tem várias formas ali. Então, eu vou padronizar isso. Sobre a argumentação, a definição de Mesopotâmia. Eu utilizei uma definição que é a mais conhecida, né? Eu utilizei porque, na verdade, é um termo grego, né? Talvez tenha se problematizado se utilizo Kiengir ou se utilizo um outro termo utilizado pelos próprios povos da região, como é que eles se conheciam, como é que eles se chamavam. Sobre a ordem, a ordem ali, que vem o método antes do que vai fazer, eu acho que isso também foi um pequeno deslize. A gente vai construindo o texto em bloco e daqui a pouco eu acho não foi percebido esse problema, mas isso vai ser resolvido. Na página 13, você faz a pergunta: o que é o campo da siriologia? O que eu entendo por campo da siriologia é que a siriologia, porque tem o pessoal da área de linguística, tem o pessoal da arqueologia, de história, então não é só a história, não é área só da história, tem outras, ela é interdisciplinar. Então, eu penso problematizar isso e, né, eu acho que até coloquei lá no texto que tem outras áreas, mas aprofundar essa questão. Quanto ao Carlos Gonçalves, eu não conhecia ele,
apesar de todas as leituras que foram feitas, mais de 70, eu não vi, não conheci, simplesmente não conheci, não encontrei referências a ele, mas agradeço pela indicação. Quanto ao Jacinto, eu citei ele mais lá no segundo capítulo, né? Poderia também ter citado no começo, mas teve vários outros autores que eu não citei no referencial teórico, porque o Jacinto ele foi citado mais indiretamente, porque eu não estava usando ele como para discussão central, eu usei ele mais como exemplificar como um homem, no caso do Gilgamesh, como que ele como um caso de alguém que poderia ser considerado tanto Deus como um ser humano. Aí, por que o conceito de império? Tem uma questão que tanto a Anita comentou quanto a Simone, porque eu não me posiciono muito em questão a palavra império. Por que isso acontece? Porque até quando eu escrevi 70% do primeiro capítulo, eu era a favor do uso do conceito de império. Mas quando chegou lá na frente, aqueles itens que eu coloquei, que tem vários problemas, como a indefinição das fronteiras, a fragmentação das fontes, a arqueologia tem uma discussão enorme, que poderia até aprofundar mais ainda, mas dialogaria muito, mas tem uma discussão acerca de se é ou não é, porque você não consegue visualizar dentro da arqueologia onde começa, onde termina, qual é a fronteira do reino acadiano. A outra coisa é sobre mudar o foco sobre o Tertium Non Datur, para falar de exceção ao invés de contradição. A questão ali que foi posta pelo Gebhard Sells, que trabalhou, que usou a teoria dos protótipos para pensar para pensar a questão da categorização. Ele não deixou claro na obra dele que a teoria dos protótipos ela pode ser utilizada, apesar de ser como alternativa, mas não como substituição do Tertium Non Datur, da lógica aristotélica. Daí tem um outro autor, que é, no caso, a Elaine Roche, que eu cito, e ela diz que a teoria dos protótipos, a teoria cognitiva, ela pode ser usada como alternativa, mas não como substituição. As duas podem ser utilizadas juntas, né, para pensar principalmente coisas sociais, questões como da divinização, em que não necessariamente o pensamento pode ser dualista, porque algumas vezes a dicotomia e a dualidade mais prejudicam do que ajudam. Então, a gente pensando a possibilidade de haver contradição e ambiguidade também nos livra de alguns problemas, né, com a dicotomia. Sobre o termo Dingir, mostrar no início que eu acho também que na verdade, esse ponto do Dingir foi eu utilizei como exemplo, então eu pensei, eu vou usar mais para frente, vou tratar primeiro das categorizações e depois utilizar o Dingir como exemplo. Mas eu concordo com você que deveria ter mais no começo do capítulo, aprofundar sobre o uso do Dingir. Explicar que o Dingir aparece no nome de pessoas, como no caso de Naram-Sin, que aparece o determinativo antes, tipo um nome composto com prefixo e sufixo. Às vezes vem no sufixo, e às vezes vem antes, no prefixo, na primeira parte. Mas tem a Stela de Bassect, que eu citei no terceiro capítulo, ocorre duas vezes o Dingir, o determinativo, tanto no sufixo quanto no prefixo. E em outras fontes que ocorre também, ele ocorre tanto no nome do Sin, que é o deus Sin,
quando no termo Naram, que significa o amado, então ocorre 2 vezes no nome de Naram Sin. No caso, quando ocorre, na maioria das vezes não ocorre, mas em algumas fontes, quando ocorre, ocorre as 2 vezes. Sobre a natureza divina, trabalhar melhor a questão da propaganda, A questão da propaganda também foi algo que me ocorreu bem no final, né? Já estava escrevendo, terminando, até o Dominique me questionou quando eu fiz a apresentação interna sobre o que é propaganda, né? Ele citou uma autora, que agora não me recordo o nome, para pensar o que é propaganda. Então, eu desenvolvi, mas eu acho ainda que não ficou algo bem desenvolvido, porque era uma questão que me ocorreu mais no final e não foi bem desenvolvido nesse sentido. Se utilizar cultura material e inserir discussão sobre arqueologia. Então, a cultura material, apesar de que eu tive foco em 2 tipos de fontes, as imagens e os textos, como eles dialogam. Daí, em terceiro lugar, viriam a cultura material, para dar mais um sentido de materialidade no trabalho. E dialogar também, porque tem os selos de tijolo, tem a própria monumentalidade da estela, essas questões. Então, por isso eu trouxe nessa ordem. Primeiro, os textos cuneiformes, depois a iconografia e, em terceiro lugar, a cultura material. Sobre a Badim e Banum, eu percebi que, por exemplo, o nome Naram Sin, quando transliterado, não é Sin, é Zuen. Então, eles utilizam, mesmo dentro da língua acadiana, muito utilizado os termos da língua suméria, são reaproveitados. E eu não prestei atenção, né, nesse ponto de mencionar que tem esse pequeno detalhe na transliteração. Então, eu agradeço por ter chamado a atenção nesse ponto. E também falar sobre o lugar, utilizar rei ao invés de lugar, né? E revisando o texto essa semana, eu percebi que tem uma questão também que poderia ser problematizada, é a seguinte: com desenvolver que o lugar ele surge inicialmente como um chefe militar, ou como alguém, eu acho que até expliquei isso, um chefe militar que era provisório, que significava o grande homem. Então, a grandeza, o Lu Galo, o grande homem. Ele se torna um termo, um título, aliás, permanente depois que a realeza se torna permanente, por volta de 2600 antes da Era Comum. Quanto à transliteração, há vários sistemas de transliteração, mas como eu segui muito de perto o Douglas Frame, eu utilizei exatamente, como eu estava citando ele, exatamente como ele fazia as transliterações. Também essas transliterações que eu utilizei dele, eu também fiz sob consulta ao CDLI, para não ter dúvidas. Em alguns casos, tive que fazer pequenas correções. Então, no caso, a tradução eu fiz utilizando o texto em inglês do Douglas, sobre consulta ao acadiano. Então, eu consultava nos dicionários para ver se é isso que significa e fiz algumas correções nas traduções. Porque, apesar de eu conhecer bastante da língua hebraica que eu estudei, que elas são muito parecidas, são línguas com verbos triliterais e tal, dá para reaproveitar muita coisa, porque são idiomas da mesma linhagem. Mas, apesar disso, tem muita coisa diferente, então a gente tem que... Nem tudo dá para transliterar, a gente mesmo tem que consultar quem sabe mais que a gente.
Agora, a resposta Simone dupla. Agradeço pelos elogios, agradeço pelas críticas. Sobre a crítica da página 14, Berço da Civilização, ela questiona, porque eu questiono esse termo, berço da civilização. Será que só a Mesopotâmia, só que aquele modelo ali é civilização, não tem outra? O Egito, que é o Antigo Egito, que é no mesmo período, também não é uma civilização? Então, são essas coisas. Apesar de que, pela longa tradição historiográfica, Samuel Noah Kramer e outros, utilizarem o termo berço da civilização. Por que civilização? Porque ali surge a escrita, surgem muitas invenções, né, que a roda, outras, os diques, a irrigação, tem várias coisas, a escrita e assim por diante. Então, é de se pensar o que é a civilização. Qual é o nosso conceito, se nós não estamos projetando o nosso conceito de civilização para os povos da Mesopotâmia. A Simone fala sobre se posicionar sobre o conceito de império. O conceito de império, como eu já tinha explicado, eu fiz mais ou menos 70% do primeiro capítulo, eu era a favor da ideia de império. Depois, lendo mais profundamente outros autores que questionam isso, eu pensei, eu não vou me posicionar sobre usar ou não usar, mas eu vou fazer uma crítica e deixar o leitor e decida se eu apontei por que eu não sou a favor do uso do termo. Não, então, no final, tem a fragmentação das fontes, o baixo poder explicativo. Algumas dessas críticas, inclusive, o Mário Liverani ele faz lá no começo, apesar dele aceitar o uso do conceito. Então, não ficou bem posicionada a minha posição. Eu não ficou bem clara a posição, porque foi uma decisão que eu tomei quando já tinha escrito quase todo o primeiro capítulo. Essa decisão de mudar, inclusive, teve um evento interno do Labian, que acho que foi um membro do Labian, agora não me recordo, que disse, você precisa se posicionar. E eu pensei, eu não sei, porque tem gente que a metade questiona, outros dizem que não é, então é difícil, como é que eu vou me posicionar? Então eu penso assim, eu vou seguir o pessoal das fontes, a arqueologia, principalmente. Eu vou seguir aqueles que fazem as melhores críticas no que eu entendi. Sobre a página 50, rever o conceito de prostituta sagrada. Sobre isso, também a questão do casamento sagrado foi uma questão que também ocorreu. Ela não ficaria na discussão do segundo capítulo sobre realeza divina, mas aí lendo os artigos e a tese da Simone, então eu pensei, esse aqui é legal para discutir realeza divina. E daí, isso foi lá no começo de novembro, então eu fiz toda uma leitura rápida, né, fichamentos e tal, e vou inserir essa discussão. Tanto é que depois, mesmo depois de ter terminado o TCC, essa primeira versão, eu descobri que tem uma moça lá chamada Raquel Praik, da cidade de Sydney, e que cita outros autores que questionam se realmente houve se era um casamento sagrado, isso, né? E essa discussão nem estava ali, porque foi em cima da hora. Eu ainda pretendo, talvez, agora na revisão, pelo menos citá-la em notas de rodapé.
Na página 55, sobre a origem do casamento sagrado, eu segui um artigo de uma moça que ela afirmava isso, uma moça da UF. Ela, na verdade, ela tem a graduação, não é? Eu descobri que ela não tem um nível mais alto que isso, mas é um artigo e vários outros, tem teses que tem um nível mais alto que ela, citam esse artigo. Então, tem várias dissertações e teses que discutem o casamento sagrado, por isso eu tirei dela, mas eu desconhecia essa questão essa discussão se enredoana, porque eu também me passou isso na cabeça. Como assim? Ela era filha e casou com o pai, mas então se há essa discussão também, se ela é neta, em um caso incesto, então são coisas a se pensar. Sobre o Hierogamos ser anterior a Sargão, esse ponto me era desconhecido, porque todas as ocorrências na discussão em Assiriologia que eu li sobre Hierogamos, sempre atrelado ao casamento sagrado, né? E nesse caso, então, eu desconhecia esse fato de ser anterior a Sargão. Da relação com o rei Crer ser profundamente ligado às cidades, eu acho que no capítulo 3, a Simone fala que é interessante ler o David Friedberg sobre imagem. Esse autor eu também não conhecia, eu agradeço pela indicação. E o último comentário: não havia apenas sacerdotisa, mas também toda uma categoria de sacerdotisas. Eu sabia desse fato, mas como eu estava trabalhando a questão do casamento sagrado, talvez eu pensei em não aumentar ainda mais o tamanho, né, do TCC, discutindo isso. Talvez deveria ter mencionado numa nota, mas por exemplo, para mencionar, daí, no caso, eu não li autores que afirmam isso. Tipo, para me afirmar, eu preciso ter lido, então eu preferi deixar não mencionar. Então, eu mencionei, no caso, foquei naquilo que realmente eu iria utilizar. É isso. Obrigado, Cristiano, pelos comentários, né, as explicações aí que você quis apresentar. Eu estou certo que as professoras estão satisfeitas, né, com o seu esforço. É uma monografia, né? Você aí tentou, né, desenrolar esse meio de campo, e eu queria te parabenizar, né, por ter feito aí esse trabalho, escolher esse tema. Foi meu primeiro orientando em 8 anos que escolheu trabalhar com Assiriologia. Realmente tem muitos temas aí complicados, né, e muita coisa, muitos fios, né, para desenrolar. É preciso coragem, né, é uma trajetória que precisa de certos enfrentamentos, lidar com idiomas diferentes, com historiografias distintas. Então, são tanto idiomas antigos quanto idiomas modernos, né, diferentes. E ainda bem que a gente pôde contar aí com o auxílio da Simone e da Anitta, né, para ajudar a dar uma melhorada nesse trabalho. Então, agora, a gente vai se reunir aqui no WhatsApp, nós vamos confabular, né, para poder apreciar o seu trabalho, né, e ver aqui como é que a gente vai se posicionar sobre ele, tá bom? Então, vamos desligar aqui a minha câmera e meu microfone, né, e a gente vai ver aqui no WhatsApp, tá bom? Logo a gente volta.
Oi, pessoal, aqui é a Júlia de novo. A gente preparou uma surpresa, então, enquanto a gente aguarda, eu vou projetar aqui o Cristiano. Onde que eu coloquei agora? Perdida. Obrigado. Parabéns, viu? Simone, conseguiu voltar? Anitta? Estou por aí? Estou tentando, quase ligado. Deu certo. Anitta? Estou por aqui. Tá bom. Então é o seguinte, senhores e senhoras, nós nos reunimos, confabulamos, né? Falamos, conversamos sobre o trabalho, avaliando todas as questões, as respostas que o estudante forneceu, o trabalho escrito, todas essas coisas, e em comum acordo a banca decidiu pela aprovação do Cristiano. Parabéns, Cristiano. Parabéns, Cristiano.
Obrigado a todos. Obrigado aos professores, obrigado, Dominique, obrigado, Anita, Simone, Cristina, por fazer parte da minha formação. Não tem nem o que dizer, é só felicidade. Obrigado a todos. Também obrigado a quem está assistindo. Agradeço. É isso aí, parabéns. Para mim foi um prazer, viu, Cristiano, te orientar. E agora eu espero que você continue, né, estudando, tem muita coisa para fazer. Certeza que lá na escola também você vai ser um bom professor. Vai ser bem legal ter alguém que estuda essa parte da história. A Anitta também começou assim, né, Anitta? Fazendo TCC já em Assiriologia, dando aula. Eu fiquei um tempo dando aula antes de fazer o mestrado, fui pensando aos poucos nas questões, é tudo com calma. Mas parabéns, fiquei muito contente. Com muita calma a gente chega lá. A Simone também, né, professora. Então, parabéns, muito obrigado mais uma vez, Anitta. Muito obrigado, Simone. Obrigado aí, professora Cristina, que é a nossa professora da disciplina de pesquisa, né? Professora Juliana, coordenadora do MDE, professora Cíntia, coordenadora dos estágios, e toda uma equipe, né, aí que professores das disciplinas do curso que permitiram a gente coletivamente esse trabalho. Muito obrigado aí a cada um que assistiu essa apresentação, o público mais diverso, né, o Santiago apareceu aí, né, então valeu, obrigado para todo mundo e parabéns mais uma vez, viu, Cristiano? A gente fica por aqui. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, obrigada, boa noite. É isso, fechou.